Bom dia a todos. Vamos continuar nosso passeio pela geometria plana. Hoje começo a falar dos quadriláteros principais, do paralelogramo, os trapézios, e vou prosseguir com alguns pontos notáveis do triângulo, vou falar de baricentro e algumas coisinhas mais. Muito bem. Então, esta aula que nós vamos ver hoje, ela está presente em qualquer currículo de geometria plana. E a tradição recomenda definir a palavra paralelogramo desta forma. Paralelogramo é o quadrilátero que possui os lados opostos paralelos, ou qualquer coisa equivalente a isso. Muito bem. Então aqui eu já tenho um paralelogramo ABCD. E esta figura possui 4 propriedades da maior importância. A primeira delas, que vou chamar de propriedade 1, é o fato que os lados opostos são congruentes. Vou escrever assim de forma bem simples. Os lados opostos são iguais. Como se demonstra esse fato? Também não vou me preocupar em escrever, mas se os lados, o de cima e o de baixo, se eles são paralelos, então estes ângulos que eu estou marcando aqui com giz azul são congruentes, porque são alternos internos. Nas outras duas paralelas, eu também visualizo ângulos alternos internos. Um nesta posição, outro naquela. E esses dois triângulos ainda têm o lado AC em comum, obviamente, pelo caso ALA. Esses triângulos são congruentes e minha propriedade está justificada. Muito bem. A propriedade 2 é o fato que os ângulos opostos são congruentes também. O próprio desenho já mostra isso, né? O ângulo A interno do paralelogramo é a soma dessas duas partes e o ângulo C do outro lado, oposto, também é composto das mesmas duas partes. Tá? Raciocínio idêntico para os outros dois ângulos do paralelogramo. Propriedade 3 é que ângulos vizinhos são suplementares. Realmente aqui no rascunho fica fácil de ver. Os ângulos aqui que eu marquei alfa e beta, né, dois ângulos vizinhos do paralelogramo são suplementares porque alfa tem um alterno interno nessa posição e fica visível a propriedade. Ângulos vizinhos são suplementares. E a quarta propriedade fala que as diagonais
cortam-se no ponto médio delas. Ou seja, se eu desenho a outra diagonal, este ponto de interseção M é tanto ponto médio da diagonal AC como o ponto médio da diagonal BD também. Explicação óbvia. Os dois triângulos MAB e MCD são claramente congruentes, né, pelo caso LAL. Então essas propriedades são muito simples realmente e são muito importantes igualmente. Vou dar aqui um exemplo para ilustrar um fato que eu vou dizer, que é o seguinte. Na verdade, qualquer uma dessas propriedades substitui a definição. Então, é perfeitamente possível que você defina um paralelogramo usando essa expressão da propriedade 1. Paralelogramo é o quadrilátero cujos lados opostos são congruentes. E essa frase que está aqui escrita como definição assume o lugar da propriedade e você justifica da mesmíssima forma. Então, se eu tiver um quadrilátero em que eu verifique que ângulos opostos sejam iguais, esse quadrilátero é obrigatoriamente um paralelogramo. Ou seja, a segunda propriedade pode ser utilizada como definição. Mais ainda, eu posso definir paralelogramo pela propriedade 4, e isso não é incomum. Paralelogramo é o quadrilátero cujas diagonais cortam-se no ponto médio. Isso, como definição, implica cada uma das outras igualmente. Então, o exemplo que eu vou dar logo em seguida é o seguinte: construir o triângulo ABC conhecendo os lados AB e AC e a mediana relativa ao vértice A. Algo assim, então. O fato de eu estar dando logo como primeiro exemplo um caso de construção não significa que a ênfase do curso seja construção. Não. Apenas construção geométrica é algo que é tão pouco feito que sempre é uma ocasião em que merece que a gente fale um pouquinho mais. Então vamos recapitular o que eu falei já a respeito de construção. Construir significa desenhar, não fisicamente, mas descrever um processo pelo qual essa construção pode ser feita. A fase inicial, que é a parte intelectual da questão, é imaginar que o problema já esteja resolvido
para que nós possamos fixar a atenção nos elementos dados. Então, meu desenho final terá essa cara. Os lados B e C foram dados, desconectados. O comprimento da mediana também. E eu quero arrumar uma maneira de colocar esses três segmentos partindo de um ponto qualquer, mas de tal forma que a extremidade M da mediana seja o ponto médio dos pontos B e C. Problemas de construção podem ser extraordinariamente difíceis e podem requerer truques incríveis. Mas este que nós vamos usar aqui não é grande novidade. Eu vou usar o seguinte artifício. Eu vou prolongar esta mediana na minha imaginação de um comprimento igual a ela própria. Vou marcar esse ponto D com essa propriedade, M. Nós já fizemos algo parecido, verdade? Então, prolonguei a mediana de um comprimento igual ao comprimento dela. Ora, o ponto M aqui, ó, é o ponto médio de BC. Veja então que esse ponto M satisfaz a duas condições. Ele é ponto médio de BC e agora ele também é ponto médio de AD. Portanto, completando este quadrilátero, eu sei que este quadrilátero é um paralelogramo. Por que é paralelogramo? Porque as suas diagonais se cortam ao meio. Eu aqui estou usando exatamente o que eu falei antes, não é? Qualquer uma dessas propriedades substitui a definição. Ora, se é assim, então eu vejo uma maneira fácil agora de começar. Eu posso começar construindo um desses triângulos, por exemplo, ACD, porque eu conheço os seus três lados. O lado AD, que é 2 vezes o comprimento da mediana, o lado B, que é dado, e o lado C, que veio para cá, né? Como essa figura é um paralelogramo, então os lados opostos são iguais. A construção, portanto, a parte importante é essa, é o planejamento, é o processo, é o mecanismo de executar. A parte física mesmo, aí tem pouca importância. Invento uma reta, a posição não importa, né? Assinalo o ponto A, agarro com um compasso a mediana, assinalo a mediana 1, 2 vezes, obtendo M e D. E agora vamos construir o triângulo que tem um lado 2M, um lado B e um lado C. Então, agarro o lado B com um compasso, centro em A, faço um pequeno arco,
agarro C com o compasso, centro em D e corto. De acordo com a minha construção, este comprimento é B, este é C, este ponto já é o ponto C grande. Ok? Repetindo, com centro em A e raio Bzinho, um arco, com centro em D e raio Czinho, outro arco, e a interseção é exatamente este ponto C planejado. CM. E, finalmente, como M é ponto médio, sempre com o compasso, porque a nossa régua não tem graduação, ou se tem, nós ignoramos. A medida de CM é transportada para o outro lado, obtendo-se, então, B. Tudo bem? Então, num problema de construção, tá, a descrição do processo é que é importante. O triângulo ABC está aqui. Ele tem rigorosamente os lados B e C e a mediana M. Tudo bem, não? Ótimo. A seguir, é inevitável, mantendo o ritmo, falar dos outros quadriláteros principais. Eu aqui nem vou escrever, porque vocês têm tudo bem feito aí no material, mas tem coisas que eu preciso realmente enfatizar. Como é que eu devo definir a palavra retângulo? O que será mesmo um retângulo? Figura que todos nós temos na imaginação. Um retângulo. Bem, uma forma bastante conveniente é você começar usando a palavra paralelogramo. Porque a palavra paralelogramo já é conhecida e ela já possui propriedades aprendidas. Então, quando eu coloco o retângulo como sendo um caso especial, particular de um paralelogramo, eu já economizo muita coisa na hora de falar das suas propriedades. Então, uma maneira que é simples e os alunos entendem muito bem é dizer que o retângulo é o paralelogramo que tem ângulos retos. A palavra paralelogramo já fala que os lados opostos são paralelos e nós enfatizamos que ele tem ângulos retos. Muito bem. Isso que eu acabei de falar chama-se uma definição redundante. Eu estou falando mais do que eu realmente precisaria. Para os alunos é ótimo, porque isso
torna as coisas muito claras. Porém, o matemático não acha isso de bom gosto. Então, dependendo do nosso público, nós vamos esmerar mais ou menos a nossa linguagem. É como assim se eu dissesse, triângulo equilátero é o triângulo que tem os 3 lados iguais e os 3 ângulos iguais. Está errado? Não está. Mas é redundante, porque basta dizer que os 3 lados são iguais e o fato que os seus 3 ângulos também sejam iguais já é uma consequência. Não precisa fazer parte da definição. Então, dizer que triângulo equilátero é um triângulo que tem 3 lados iguais e 3 ângulos iguais é uma definição redundante, mas é muito clara. Fazendo um paralelo com a definição de retângulo que eu falei, bastaria dizer que retângulo é o paralelogramo que tem um ângulo reto. Exatamente aquilo que eu assinalei. Se eu comecei pela palavra paralelogramo, o fato de eu dizer que ele tem um ângulo reto, paralelogramo tem ângulos opostos iguais, isso significa que este ângulo oposto aqui também é reto. E como todo paralelogramo tem ângulos vizinhos suplementares, isso implica certamente que os outros 2 ângulos também são retos. Então, dizendo que um ângulo é reto, basta. Se um ângulo é reto, todos os outros são retos. Então, essa é a definição, assim, elegante do ponto de vista matemático, mas os alunos acham muito estranha, porque ainda com pouca maturidade, quando eu falo que paralelogramo tem um ângulo reto, vários perguntam, mas professor, só um? Pois bem, então, para vocês professores também, é preciso deixar claro que em matemática, um não quer dizer um único. Um quer dizer pelo menos um. Exatamente. Então, quando eu digo que o retângulo tem um ângulo reto, eu não estou dizendo que ele só deva ter exatamente um ângulo. Eu estou dizendo que ele tem pelo menos um. E se demonstra facilmente que se tem um, então tem todos. É uma fonte de enganos bastante comum, mesmo entre professores, essa utilização de dizer que alguma coisa tem um. E muitos pensam em um único, que é totalmente diferente. Veja, por exemplo, aqui no meu lado esquerdo, eu tenho um amigo que vocês não estão vendo, mas ele está aqui. E aí eu vou perguntar para ele assim, meu amigo, você tem uma caneta para me emprestar? Meu caro professor Wagner, veja só, eu tenho sim, eu lhe empresto esta caneta. Viram só? O meu amigo me emprestou uma caneta que eu estava precisando. Quando eu afirmei, então, que o meu amigo, perguntei se ele tivesse uma caneta, eu não estava querendo dizer que ele deveria ter uma única caneta. Uma caneta quer dizer, pelo menos uma caneta que pudesse me emprestar. E esse é exatamente o sentido que nós devemos dar a essa palavra usada na definição. Então, os matemáticos gostam de definir assim, retângulo é o paralelogramo que possui um ângulo reto. E desse fato decorre que todos os ângulos são retos. O paralelogramo, ou retângulo, pela própria definição, que eu falei, mas não escrevi,
Ele tem as propriedades 1 a 4, automaticamente, portanto, as diagonais se cortam no ponto médio e tudo mais, e pelo fato de ter algo exclusivo, que são os ângulos retos, ele tem uma propriedade exclusiva também, que é o fato que as diagonais têm o mesmo tamanho. Então, um paralelogramo, se tem diagonais iguais, ele é um retângulo. Se ele é um retângulo, ele tem os seus ângulos retos. Outro quadrilátero, que também está dentro do conjunto dos paralelogramos, é o losango. Para um aluno jovem, muito jovem, nós diríamos que o losango é o paralelogramo que tem os lados iguais, definição redundante, e definição estrita, losango é o paralelogramo em que dois lados consecutivos são iguais. Então, se num paralelogramo, se dois lados consecutivos são iguais, os 4 lados obrigatoriamente são iguais. Se eu defino o losango já utilizando antes a palavra paralelogramo, ele já tem as propriedades P1 a P4. Ele não tem essa propriedade 5, porque o losango não precisa ter ângulos retos obrigatoriamente, mas, por ter lados iguais, ele tem uma propriedade exclusiva também, que eu vou chamar a propriedade 6, para não confundir, que é o fato, então, que as diagonais são perpendiculares. Esses fatos que eu acabei de falar são completamente simples de demonstrar, congruência de triângulos o tempo todo. Finalmente, o quadrado, nada mais tenho a dizer. O quadrado é o paralelogramo que tem ângulos retos e lados iguais, altamente redundante, não é? O quadrado é o retângulo que tem lados iguais, o quadrado é o losango que tem ângulos retos. Enfim, o quadrado é tudo isso, né, que nós acabamos de ver. Bom, é oportuno, logo que falamos nessas coisas, abrir um parênteses e falar do baricentro do triângulo. O baricentro é o ponto de interseção das medianas e merece ser tratado com um pouco de cuidado. Mediana. Cada triângulo tem 3 medianas e o fato que as 3 passam no mesmo ponto não é óbvio. Então vamos fazer o seguinte.
um triângulo qualquer, e vamos desenhar duas medianas triângulo ABC, M, ponto médio de AB, N, ponto médio de AC e ponto de interseção G como de hábito. G porque esse ponto futuramente ele vai ser o centro de gravidade dessa região triangular. Tá? Bom, vamos voltar ainda um pouco para cá. De todas essas formas de definir paralelogramo, eu vou precisar ali de uma outra, que é a seguinte. Se dois lados opostos de um quadrilátero, naturalmente, são iguais e paralelos, o quadrilátero é um paralelogramo. Esse fato que a gente pode chamar de corolário. Corolário é uma consequência, né, das propriedades que nós falamos. Então, o que eu coloquei ali como observação, tá, é algo que decorre imediatamente de tudo que está escrito aqui. Se nós levarmos em conta que dois lados opostos são iguais, por exemplo, o de cima e o de baixo, e também são paralelos, é facílimo provar, né, usando a congruência desses dois triângulos, que os outros dois lados também são iguais e paralelos. Então, a figura é um paralelogramo. Eu aqui sou pressionado pelo tempo, mas eu peço a vocês que, assim que puderem, examinem separadamente essa afirmação e tentem demonstrá-la diretamente. Volto aqui para o meu baricentro. Bem, a rigor, eu preciso de um outro teorema antes. Vou pedir desculpas a vocês. Vou apagar esse baricentro por um momento e vou falar antes eu preciso da base média do triângulo. Mas se você se distrai, tem que voltar.
É assim mesmo. Bom. Tem um triângulo. E vou começar com o ponto médio do lado AB. E vou demonstrar duas coisas. Primeiro, eu vou imaginar que eu trace uma paralela ao lado BC. E vou mostrar que essa paralela encontra o lado AC também no seu ponto médio. Ponto médio do lado AB, reta MN paralela a BC, e eu quero provar que este ponto N é o ponto médio do lado AC. Veja a construção, que é uma das possíveis. Vou traçar pelo ponto C Vou traçar pelo ponto C a reta CD paralela a AB também, paralela a AB. Ora, nesse momento, não é? A reta MN, reta MND, é paralela a BC, e eu tracei a reta CD paralela àquela reta B do lado esquerdo, portanto, essa figura é um paralelogramo. Então, AM, que é igual a MB, também é igual a DC. Além disso, nas paralelas AB e CD, este ângulo azul A é alterno interno deste ângulo azul de vértice C. Ainda, o ângulo vermelho M é igual ao ângulo vermelho D. Alternos internos. Então fica bem visível, né, a congruência ALA entre esses dois triângulos. Triângulo AMN e triângulo CDN. Consequência, os segmentos AN e NC são iguais. Então, a paralela traçada por um ponto médio, paralela a um lado do triângulo, né, encontra o outro lado também no seu ponto médio. E ainda com respeito à mesma figura, que é o caso mais comum,
é exatamente quando eu tenho os dois pontos médios. Então, na parte B, eu tenho que AM é igual a MB e AN igual a NC. Ora, então, eu tenho os segmentos AN, NC iguais, eu traço essa paralela, CD paralela a AB, eu tenho os ângulos internos azuis e tenho também os opostos pelo vértice. Esse daqui, ó, esses dois aqui que eu botei uma bolinha em cada um. Então, esses dois triângulos são congruentes pelo seguinte fato. Pelo caso ALA. O ângulo azul A igual ao ângulo azul C. O ângulo que tem uma bolinha igual ao ângulo que tem uma bolinha. E o lado AN igual a NC. Então, dessa mesma maneira, dessa forma, o triângulo AMN é congruente ao triângulo CDN. Consequentemente, esse lado CD é igual ao lado AM. CD igual a AM, que é igual a MB. Isso. Ok. Terminando? Então, esses dois segmentos MB e DC, eles são iguais e paralelos. Ó. Se MB e DC são iguais e paralelos, essa figura MBCD é um paralelogramo. E MN é paralelo a BC, que era o objetivo maior dessa minha propriedade. Nos problemas práticos, a parte B a gente usa bem mais do que A. Frequentemente nós temos essa situação, que eu tenho dois pontos médios. Então, com isso, eu posso concluir que este segmento é paralelo ao terceiro lado e tem, obviamente, o comprimento igual à metade dele. Né? Se BC mede A, MN mede A sobre 2. Então, eu usei, e vou usar outras vezes ainda hoje, esse fato. Né? Se eu tenho num quadrilátero dois lados opostos que são iguais e paralelos, então essa figura é um paralelogramo. Rapidamente, então, agora está na hora certa.
triângulo ABC de novo. Agora sim, dois pontos médios M, ponto médio de AB, N, ponto médio de BC, interseção de duas medianas, G. O que é fundamental aqui é que este ponto de interseção de duas medianas divide cada mediana em duas partes, sendo uma o dobro da outra. Então, a distância de G até B, a gente mostra que é o dobro da distância de G até N. A distância de G até C é o dobro da distância de G até M. Então, a distância do baricentro a um vértice é sempre o dobro da distância dele ao ponto médio do lado oposto. Vou apenas descrever ligeiramente a demonstração. Imagine que P e Q sejam os pontos médios do segmento GB e GC. Ok? Então, GP é igual a PB. GQ é igual a QC. E vamos fazer o seguinte. Em primeiro lugar, ligar M e N. Pela propriedade anterior, M é ponto médio, N é ponto médio. Consequência, o segmento MN é paralelo a BC e tem comprimento igual a metade de BC. Ligue agora P e Q. Olhando no triângulo GBC, o mesmo ocorre. P é ponto médio de GB, Q é ponto médio de GC. Então, PQ é um segmento que liga dois pontos médios. Logo, ele é paralelo a BC e tem comprimento igual a metade de BC. Portanto, este quadrilátero agora, todo verde, ele é um quadrilátero que tem dois lados opostos iguais e paralelos. MN e PQ, ambos são paralelos a BC, logo são paralelos entre si. Tanto MN quanto PQ têm comprimentos iguais a metade do comprimento de BC. Então, eles têm mesmo comprimento também. Então, nesse caso, mais uma vez, eu precisei dessa propriedade aqui. Se dois lados opostos de um quadrilátero são iguais e paralelos, essa figura é um paralelogramo. Ora, no paralelogramo, vamos olhar para esses três segmentos que eu estou aqui pintando de vermelho. Tomara que vocês consigam ver bem. O primeiro segmento BP é igual a PG por construção, porque P eu tomei no ponto médio de BG. Pelo fato da figura verde ser um paralelogramo, PG é igual a GN. Consequentemente, essa mediana está dividida em três partes iguais. A distância de G até o vértice compreende duas dessas partes e a distância de G até o terceiro vértice é apenas uma. Então, a distância de G até B é igual a 2/3 do comprimento total da mediana BN
e a distância Gn 1/3. Em relação à segunda mediana, exatamente a mesma coisa acontece. E a pergunta final, por que a terceira mediana tem que passar no mesmo lugar? Por que a terceira mediana tem que passar no mesmo lugar? Gente, ela tem que passar no mesmo lugar porque não tem outro jeito. Porque não poderia ser diferente. O que acontece se a mediana, digamos, AR, não passasse no mesmo ponto de interseção das duas primeiras? Então ela cortaria as medianas em dois pontos diferentes, não é? Dois pontos X, esse aqui vamos chamar X e Y. Isso é uma incoerência, porque cada vez que duas medianas se cortam, então a distância de X ao vértice corresponde a 2/3 do comprimento total. Então XA é igual a 2/3 do comprimento XR. E se essa mediana também corta a outra mediana num ponto distinto Y, a propriedade continua a valer. A distância desse ponto ao vértice tem que ser 2/3 do comprimento total. Então, YA também tem que ser 2/3 do comprimento AR, logo X e Y precisam coincidir. Bom, para fechar então o assunto, é preciso que vocês vejam o trapézio, vejam que a discussão sobre a base média do trapézio é bastante parecida com a que eu fiz para o triângulo, é até mais fácil porque os passos principais já foram vistos. E para terminar, só para me despedir de vocês com alguma coisa de régua e compasso, vamos perguntar, se eu tenho uma reta e um ponto fora dela, como é que eu traço uma paralela? Uma pergunta final, que aliás eu não vou responder. Vou responder na aula que vem. Pergunta é o início de tudo. Eu tenho uma reta e um ponto. Como traçar rigorosamente pelo ponto P uma reta paralela a R? É claro que é proibido ajeitar, não é? Uma reta só pode ser traçada quando eu conheço dois pontos. Aí a reta pode ser desenhada. Então, como fazer uma paralela se eu não conheço nenhum outro ponto? Fica essa questão. E na aula que vem a gente começa respondendo. Tenham uma boa semana, estudem bastante, façam os exercícios e voltaremos então para as duas próximas unidades na semana que vem.